Essa live aí não pode Ok, deixar de ser gravada não, hein, gente? Por ok, favor. demos início à gravação, demos Show. início. Pode começar. A palavra é sua, Gilberto. Oi, gente. Primeiramente, boa noite a todos. É Boa um noite. prazer estar aqui falando com vocês e, primeiro de tudo, agradecer assim imensamente o Arthur por ter topado o desafio desse louco chamado Gilberto aqui, que teve um mindset segunda-feira de madrugada, fez o desafio. Acho que nem sei, eu tô tão louco com esse trem de coronavírus que eu perdi a noção dos dias já de tanto tempo que eu tô ficando dentro de casa. Mas eu para quem não sabe mais ou menos sobre a Rede do Bem, eu fiz um desafio, algumas conexões do meu LinkedIn, perguntando o que os empresários poderiam fazer para contribuir nesses tempos de coronavírus. E o Arthur simplesmente topou, e aí eu chamei ele no inbox, e a gente começou a conversar, ele fez uma publicação no LinkedIn que praticamente nesses últimos 5 dias aí, transformou a minha vida, a vida da Adriana. A Adriana teve a brilhante ideia de orquestrar isso como uma rede, e tá assim, a gente está trabalhando praticamente de 7 horas da manhã até 11 horas da noite para dar conta de tudo que se botou, eu estou brincando que o Arthur botou lenha na fogueira e os bombeiros estão tudo de greve, porque tá uma loucura com a gente. Mas assim, uma loucura boa, uma loucura positiva, tem muita gente ajudando, efetivamente, tem muita gente querendo. É o Arthur Rufino, né? Isso, Arthur Rufino, ele que está aí, ó, é o nosso, eu brinquei, né? É nosso embaixador aí da Rede do Bem. A Adriana está trabalhando com toda a operação, toda a articulação de operação dessa rede, para a gente poder conseguir trabalhar de uma forma serena, de qualidade, porque tem profissionais de alto nível, são pessoas extremamente sérias, que prezam por sua imagem. Então, assim, a gente não está querendo extrapolar nada, todo mundo está fazendo trabalho voluntário, ninguém está cobrando nada, principalmente o Arthur nessa mentoria aí, todo mundo da rede. E, assim, a palavra que eu tenho é gratidão. Eu até brinquei com a Adriana mais cedo que está sendo uma dificuldade para me explicar para minha mãe o que está acontecendo, porque ela não está entendendo nada. Aí, assim, mas é isso, gente. Para quem não sabe, eu fiz, para não ficar falando em loop aqui, eu fiz o desafio, o Arthur topou, publicou no LinkedIn, e aí agora está tendo um dilúvio, né? Nem uma chuva de pessoas querendo ajudar. E a Adriana está junto comigo, o Luiz, tem muita gente que está aí online, a Cláudia, que está na rede, o Arthur, que é o nosso embaixador, está contribuindo com a mentoria. E assim, e qual que é a A intenção? Luciana, A Luciana, isso, que nossa, não posso esquecer da Lu. A Lu está fazendo toda a parte de marketing, flyer, e tadinha, ela está trabalhando de 7 às 17, e assim, dá um tempinho ali, ela vai e faz os flyers. Tanto é que até as nossas redes sociais de Facebook e Instagram não estão com tanta qualidade, porque tudo é voluntário, né, gente? E a gente faz na medida que a gente pode, né? E e é isso, assim, essa rede só está crescendo graças a todo mundo que está contribuindo de uma forma ou de outra. Novamente agradeço a Adriano, o Arthur, a Luiz, a Cláudia, todo mundo que está aí. Se não quero ficar citando nome aqui para mim não esquecer de ninguém. E a live é toda sua, Arthur. Boa. Obrigado. Primeiro, obrigado aí por parar para ouvir um doido aqui nessa hora da noite, todo mundo com família. E eu vou tentar deixar a história um pouco mais concisa para a gente ter uma troca melhor, para todo mundo poder expor alguma coisa, fazer as perguntas e fica uma dinâmica mais gostosa aí. Resumindo aqui, eu sou Arthur Rufino, sou CEO da JR Diesel. Nós somos o maior grupo de desmontagem de veículos da América Latina. É o famoso desmanche, só que feito do jeito certo. A gente brinca que a gente é o primeiro desmanche fora de páginas policiais no jornal, a gente foi para a página de negócios. Mas reduzindo a história aqui, a empresa ela nasceu em 85, literalmente de um acidente. Meu pai tinha 2 caminhões que puxavam adubo, ele trabalhava no Play Center na época, e aí esses caminhões, ao bater, ele tinha como única opção
vender eles batidos, que não era uma opção muito boa, ou desmontá-los. E foi ali que nasceu o JR Diesel. Foi literalmente da falência de um negócio de transporte de adubo. De lá para cá, o que aconteceu foi que ali em 87, mais ou menos, ele, no mercado que o brasileiro conhece como ilegal, conhece de uma forma feia, suja, desorganizada, ele se esforça não só para trazer a cultura do play center, né, ali do parque de diversão para dentro de um desmanche, então tinha organização, limpeza, encantamento do cliente, atendimento, mas principalmente ele estava muito focado em entregar para o cliente a prova de que ele comprou aquele veículo e que aquela peça que ele estava vendendo tinha origem. Então, não tinha uma lei que pedia isso para você, mas ele teve esse esforço de querer provar a origem ali. E era nada mais do que um envelope amarelo com um código lá, M001. Ele desmontava só Mercedes na época, caminhão Mercedes, e esse M001 era o caminhão número 1 que ele estava desmontando dentro daquela sequência. Dentro desse envelope tinha nota fiscal, o boleto de aquisição do leilão, etc. Tinha todo o histórico, a foto do veículo da desmontagem. Ele guardava isso num arquivão, aqueles cinzas que todo mundo conhece, e marcava esse código M001 nas peças do caminhão M001. E isso virou padrão no JR. Hoje já são mais de 15 mil veículos rastreados dentro desse método. Então, a lição número 1 ali é que ele foi inovador sem capital de investimento anjo, sem tecnologia, sem nada dessas coisas que a gente percebe, e saindo de dentro de uma crise. Não tinha uma questão ali de visão empreendedora, esse cara foi um monstro, esse cara é um gênio, não sei o que, blá, blá. Não, ele foi resolvendo os problemas que ele tinha no dia a dia, como todos nós temos nos nossos negócios, pequenos, médios ou grandes. Isso posicionou a JR de uma forma diferente dentro desse mercado que é super mal visto. E a JR cresceu muito dali para frente, mas muito por ser um desmanche. Ela não virou uma empresa gigantesca a partir daquele momento. Aí, por volta de 98, além da JR Diesel vendendo peças usadas de caminhão, a gente também tinha a JR Veículos, que era a empresa que ajudava os frotistas, que eram nossos clientes, a vender grandes volumes de veículos que eles iam tirar de circulação para colocar um novo no lugar. Quando a gente começou a mostrar resultado nisso, as montadoras começaram a nos oferecer concessões das suas concessionárias, e a gente ia analisando tudo aquilo, blá, 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 até que um belo dia a gente aceitou de uma montadora americana e a gente se tornou o maior concessionário do mundo daquela montadora. Foi um péssimo negócio, tanto para a gente quanto para eles. Eles porque a gente vendeu muito e sem planejamento. A gente só usou agressividade comercial. Esse negócio, as pessoas passaram a confiar na marca porque o Geraldo estava falando que estava tudo certo. E aí o que aconteceu é que a marca não estava preparada para vender dentro no Brasil. Meu pai não seguiu as diretrizes da montadora. E aí a marca se queimou, era a segunda vez que ela estava no Brasil, ela se queimou, e aí tinha iminência da entrada do governo Lula, e eles resolveram sair do país. Tinha negócio de torres gêmeas, na época tinha um monte de coisa acontecendo nos Estados Unidos, eles resolveram sair do país, deixaram a gente na mão. Para a gente foi um péssimo negócio, porque a gente quebrou literalmente, a gente faliu a empresa JR Veículos, e a JR Diesel absorveu essa falência, entrando em concordata, que é a atual recuperação judicial. Ao mesmo tempo que foi um péssimo negócio, estava ali a maior crise da nossa vida, né? Era uma crise 100% relacionada a erros nossos. A montadora pode ter os erros dela, mas a gente não analisou a montadora da forma correta. A gente não foi ver se ela tinha estrutura para vender aquilo. A gente não seguiu as diretrizes de que ela tinha botado ali dentro. Então, e já era a segunda vez que a montadora estava no Brasil, ela já tinha saído outra vez. Então, eu posso culpá-la ou eu posso ficar quietinho aqui, reconhecer meu erro e ver o que eu tiro de lição daquilo. E aí o principal na época eram dois grandes fatores. Primeiro, a JR passou a ter como única opção ser eficiente. A gente tinha crescido ali de 87 até 2000 de uma forma muito rápida, ganhamos muito dinheiro e nos tornamos inchados.
como tinha muita margem, a gente ia fazendo as coisas, ia crescendo, etc. Era muito funcionário. A gente, nessa época, devia ter uns 200 e poucos funcionários. E aí a gente foi obrigado, porque a gente tinha quebrado, a gente foi obrigado a ficar enxuto, foi obrigado a ser mais eficiente, foi obrigado a repensar o negócio. O outro ponto importante, super positivo, é que eu e meu irmão a gente teve que deixar de ser playboy. Então, a gente estava sendo criado por um cara que veio de favela e que queria que a gente tivesse uma vida muito diferente da que ele teve. E aí ele levou para um extremo oposto. Então, a gente tinha tudo, a gente tinha muita noção do preço das coisas, a gente não tinha noção do valor das coisas. E a gente estava virando dois babacas perfeitos e essa falência veio numa hora muito boa de corrigir a nossa educação. Então, a gente é muito grato pelo que aconteceu ali, porque a gente, hoje, nós somos pessoas muito melhores do que seríamos se nada tivesse acontecido lá atrás. Foram 5 anos de reestruturação dessa empresa. Começamos ali em 2003, mais ou menos, até o final de 2007. E foi muito bacana porque os papéis começaram a se definir bem dentro da empresa. Então, meu irmão se mostra um perfeito Geraldo Rufino. Então, ele era agressivo, ele ia para o comercial, ele ia para o chão de fábrica, ele conhece um caminhão de cabo a rabo, ele sabe comprar, ele sabe vender. E eu era o preguiçosão da família, eu era o cara que não queria muito papo com trabalho, etc. Então, a minha opção era ficar quietinho no canto, tinha que ficar na empresa, era obrigação, mas eu ficava no meu cantinho observando, eu sempre fui muito observador. Foram 5 anos observando ali, então, para não morrer de tédio, eu tinha que fazer alguma coisa ali dentro. E eu comecei a querer explorar tudo que meu pai e meu irmão não faziam. Então, eles não mexiam no marketing, eles não mexiam em processos, eles não mexiam em nada relacionado à internet. E eu fui começando a ocupar esses espaços que estavam disponíveis lá dentro. E foi uma experiência muito bacana, porque eu comecei a estudar o desmanche de uma forma muito diferente do que o desmanche se comportava no Brasil e no mundo. Eu comecei a pedir para o meu pai para viajar e entender esse modelo de negócio fora do país. Então, não foi tudo de uma vez, foi num período de 5 anos, mas eu estive em 9 países diferentes, entendendo esse modelo de negócio. Ainda era uma fase difícil, a gente já estava recuperado, a gente pagou nossas dívidas, fechamos bonitinho a concordata, mas a gente não estava sobrando grana. Então, foi um esforço grande ali do meu pai para investir nessas viagens. Então, faz muito parte desse sucesso atual, esse fato de ter conhecido os modelos de negócio. Então, você tem lá a Argentina com um modelo muito parecido com a gente na questão de roubo de carros alto, e aí vem uma lei que muda tudo, e aí você tem um comportamento X. Você tem Estados Unidos com uma empresa que sozinha desmonta 600 mil veículos por ano, fatura 9,4 bilhões de dólares. Na Alemanha, na Espanha, você tem um mercado grande que não se comporta da melhor forma possível porque a lei ficou muito dura, muito focada em ambiental, esqueceu o lado dos negócios, então os desmanches têm dificuldade de prosperar. E aí eu comecei a trazer esses exemplos para dentro da JR, mas também eu comecei a observar outros negócios. Eu ouvia muito do meu pai que assim, não, nosso negócio é único. Nosso negócio não adianta se contratar ninguém no mercado. Não adianta você querer copiar nada, porque a gente é único. Não tem o que copiar aqui. E os outros desmanches são ilegais. Então, como é que você copia de um concorrente? E eu acreditava que não, que a gente tinha, sim, nossas particularidades, mas a gente era um negócio. Negócios são negócios. Negócio precisa ter lucro, precisa comprar bem e vender bem. Ponto final. E aí eu comecei a querer estudar outros negócios. E eu comecei a perceber que todo negócio, fosse do mercado automotivo, mercado de moda, mercado de cosméticos, mercado de remédios, ele tinha um pouquinho para emprestar para a gente. E aí que eu comecei a melhorar muita coisa interessante. Então eu ia para dentro de uma indústria e eu percebia que a JR, na parte de desmontagem, ela deveria ser vista como uma indústria. Então, ela tinha produtividade, ela tinha tempo de desmontagem, ela tinha um monte de coisa que precisava ser implementada e eu comecei a implementar. Então, um caminhão que demorava 4 dias para ser desmontado na JR, hoje ele é desmontado em 2 horas e meia, com uma equipe menor do que a gente tinha antes.
Hoje, um cliente na JR que chegava a passar 8 horas dentro da empresa para levar a peça dele embora, ele consegue ir embora em meia hora. Então, tem muita coisa que a gente começa a melhorar a partir daquele momento. E, de novo, eu não estou falando de investimento, eu estava reduzindo o custo da empresa e usando os recursos que eu já tinha dentro de casa. E aí isso começa a dar algum resultado para a gente começar realmente a investir na estrutura da empresa. E aí eu começo a mudar não só essas coisas mais estruturais, né, processos, treinamentos, o perfil de quem a gente contrata, mas também a gente começa a olhar como que as pessoas percebiam a gente no mercado. Então, legal, o meu cliente sabe que eu sou legal, que eu trabalho dentro da legalidade, mas e quem não é meu cliente? Eu tinha uma coisa chata que era ter que provar que eu era legal toda vez que eu conquistava um cliente novo, para depois vender uma peça. Eu queria que não, que o cara já chegasse aqui entendendo que era legal, percebendo a transparência, e aí a gente fazia um processo como qualquer outra empresa. Meu sonho era esse, deixar a JR tão simples que todo mundo que fosse contratado já saberia como funciona a JR. E eu tinha outro incômodo grande, que era o seguinte: quando a fiscalização chegava na JR Diesel, e a gente sabe que boa parte da fiscalização é corrupta, eles iam para cima do meu pai. E por que dava certo eles não levarem nenhum real do meu pai? É porque meu pai, quem já conhece meu pai sabe disso, ele tem um poder de comunicação ímpar. E daí ele, recebia super bem a pessoa, não sei o quê, mostrava os processos, mostrava isso, mostrava aquilo, mostrava as notas fiscais, mostrava aquele sisteminha básico dos envelopes. O cara ficava sem argumento e ia embora sem levar um real. Porque a gente sabe, se eu pagasse uma vez R$ 1, a gente estava ferrado. O resto da vida a gente ia pagar ali. E aí eu olhava aquilo e falei, cara, eu sou tímido, eu sou Caxias, eu não vou aguentar o dia que o cara apontar na minha cara dizendo que eu sou bandido. Então eu preciso achar um jeito da empresa falar isso por mim. E aí era muito esse esforço, né? Eu precisava que a JR se comunicasse sem a presença do dono. E aí comecei a fazer isso com um pouquinho de investimento que começou a sobrar dessas ações que a gente fazia. A JR que foi entregue no final era uma JR com aspecto hospitalar. Era muito mais limpa do que todo mundo estava acostumado, processos incríveis, um sistema de gestão da empresa, o ERP da TOTOS. Então, tinha muita coisa que eu não precisava ter feito naquele valor, mas sempre tinha aqueles 10, às vezes até 30% mais caro, porque em um desmanche aquilo chamaria atenção positiva. Então, por exemplo, todas as divisões de setores da empresa são feitas de vidro. Cara, isso dá um trabalho de manutenção gigante e é mais caro, só que transmite transparência. Porque qualquer pessoa que entra na empresa consegue ver qualquer área da empresa. Não tem o que eu consiga esconder dentro da JR. Então a pessoa entra, ela já vê tudo. Não tem nada que ela não consiga ver. E isso transmite transparência e eu não preciso estar lá para mostrar que está tudo disponível. Aí a gente começa, como ficou muito bonito, umas faculdades pediram para a gente, para entender a empresa, e começaram a fazer visita. E aí a gente começou a abrir para todo mundo. E aí tinha visita semanal, eram grupos de 30 pessoas e tinha excursão na JR para visitar a estrutura. E aí você percebe que a gente virou, meu pai voltou para o ramo de diversão, né? Porque as pessoas iam lá, ficavam maravilhadas com a estrutura e nem sabiam que era Geraldo ainda. O Geraldo não era conhecido. E aí a gente percebeu que era o momento da gente aceitar o desafio e mostrar para a imprensa. Assim, imprensa, vem para cá e tire suas conclusões. Vem aqui, veja o que você acha e você, se você quiser me taxar de bandido, você taxa. Se você achar que é legal, você fala. A gente chamou valor econômico primeiro. E foi muito bacana, porque eles fizeram uma página da gente e a gente brinca que a gente, de novo, né? A gente é o primeiro desmanche fora de páginas iniciais, que a gente foi direto para o valor econômico, foi super bem falado. E isso gerou uma onda de outras. A gente foi para Isto é Dinheiro, é para Negócios, etc. A gente tinha dificuldade de emplacar as mídias comuns, porque a galera pirava no negócio. Era negócio, 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 negócio. Pô, tá aqui um cara que pegou um troço que todo mundo vê com maus olhos e transformou num negócio rentável, escalável e bacana. E, de novo, até aquele ponto, a gente estava chegando com dinheiro próprio, com recursos que a gente tinha em casa, sem consultoria, sem nada, não tem tecnologia, não tem nada do universo da startup, mas a gente estava inovando. Por quê? Porque a gente simplesmente, primeiro, a gente falou, desmanche não precisa roubar.
Era a primeira inovação. Segunda inovação, eu vou informar para o meu cliente uma coisa que ele não me perguntou, a origem daquela peça. Então, isso foi um super game changer da JR Diesel. A gente queria falar para o cara uma coisa que ele não estava nem aí. Porque quem ia em desmanche não estava preocupado se era roubado ou não. Mas de tanto eu insistir em provar o negócio, começou a virar padrão. E aí, se você não tinha, você era ruim. E aí, um belo dia, uma dessas mídias que falaram da gente foi o Merger Market, que é o caderno de fusões e aquisições do Financial Times. E aí o que aconteceu é que essa maior empresa do mundo de desmanche chama LKQ, é uma empresa com capital aberto na Bolsa de Nova York, hoje faturando 9,4 bilhões de dólares por ano, tem 570 pontos de desmontagem e hoje está desmontando 800 mil veículos por ano. Os caras são gigantescos, a gente nem sabia que eles existiam na época. E aí os caras me visitaram agosto de 2012. E aí foram super agressivos na abordagem, tipo, queremos conhecer a sua empresa. Veio o presidente e o presidente da empresa e o diretor do banco de investimento que fazia as aquisições de empresas deles. Conheceram a empresa, fizeram meia dúzia de perguntas e queriam já explicar os próximos passos para a JR adquirida já. Foi na primeira reunião. Foi muito engraçado, porque eu sempre tinha ouvido falar da agressividade americana para essas coisas e ver na pele ali a coisa funcionando foi muito bacana. E foram 2 processos muito interessantes nos 3 meses seguintes. Para mim, foi uma super coroação do que eu tinha feito. Porque eu era o patinho feio lá dentro, né? Eu era o cara que ia contra o padrão. Eu não queria ser Geraldo, eu queria ser Arthur. E foi uma coroação, tipo, o que você fez, putz, deu certo, os caras estão querendo pagar aqui uma grana pela empresa. E aí, do outro lado, foi uma coisa muito engraçada, porque quando o negão descobriu a proposta, eu não vi um sorriso na cara dele, ele ficou mal, porque ele viu que alguém estava querendo comprar aquilo que ele construiu em 30 anos e não estava afim de se desfazer daquilo. A gente estava falando de 100 milhões na época, era muita grana. E aí, de novo, de uma empresa que tinha, há 5 anos atrás, estava saindo de uma concordata, né? Então, a gente tinha feito realmente algo diferente ali. E aí, foi um processo muito legal, foram 3 meses de negociação. A gente seria a primeira empresa que eles não estariam comprando 100%, porque eles queriam muito entrar no Brasil, eles queriam muito a JR, e meu pai não topava vender 100%. Então, eles toparam 30%, desde que em até 5 anos eles comprassem o resto. E aí, um belo dia, estou lá em outubro de 2012, embarcando para Orlando para fechar o negócio, já estava tudo resolvido. E aí, eu olhei para a cara do meu pai e falei, eu vou matar o negão, cara, não vai funcionar esse negócio, porque ele não tinha outro propósito de vida. O propósito de vida dele era a JR Diesel, e a partir do momento que a LKQ tivesse 30%, a LKQ ia fazer a vida dele no inferno, que ele ia morrer do coração com os caras, e ele ia fazer a vida dos caras no inferno, porque até então ele tinha 70% da empresa, então ele mandava no final. Então não ia ser uma relação saudável. Então eu embarquei do mesmo jeito, fui para lá, sentei com os caras, eu falei, olha, não vai funcionar, porque meu pai não vai ficar feliz e isso pra gente não resolve. E aí foi sem querer, não fui com a intenção de nada, eu só estava aproveitando para ir para Disney lá, porque era em Orlando o negócio. Sem querer eu acertei no coração dos caras, porque qual que era a questão? Os 3 caras que estavam comigo negociando na mesa, todos já tinham sido donos de desmanche e nenhum tinha conseguido uma sucessão familiar dentro da empresa. Porque nos Estados Unidos, assim como no Brasil, o jovem não quer trabalhar em desmanche. O jovem quer fazer uma startup, ele quer ir para tudo que é sexy aí no mercado e o tradicionalzão ele não quer saber. E aí ele falou, cara, se você não apenas o principal ativo da JR, na nossa opinião, porque parte do acordo era que eu passasse 2 anos nos Estados Unidos melhorando as estruturas deles, porque a gente nem se deu conta do que a gente tinha feito no final, né? Qual que era o pedido deles? Arthur, você fica 2 anos aqui com a gente mudando tudo, por quê? O que você faz em 10 mil metros quadrados, a gente faz em 160 mil. O que você faz com 90 funcionários, a gente tem 210.
Então, eu preciso que você coloque a cultura JR nos meus 500 desmanches aqui, porque eu vou ser muito mais lucrativo. Então, ele falou assim, a gente vê você como principal ativo, a gente vê você como essencial no negócio, mas os dois pontos principais. Primeiro, você respeita o que está para trás, você respeita o que seu pai construiu, coisa que a gente nunca viu aqui nas 500 empresas que a gente já comprou. Esse é um detalhe importante, eles nunca abriram desmanche, eles sempre compraram. Desde 98, só comprando, eles compram 2,4 empresas por mês. Então, os caras são super massivos nessa questão. Então, a gente nunca viu esse respeito ao legado, respeito ao fundador. E segundo ponto, você vai ser o primeiro desmanche da nossa carteira gerido por um cara com menos de 60 anos. Então, vai ser a primeira vez que a gente vai ver inovação dentro desse mercado. Para a gente isso é super importante. E aí eu falei, bom, legal, tô negando aqui, mas eu quero lição de casa, porque eu vou resolver essa questão com meu pai cedo ou tarde, vai demorar 1 ano, 10 anos, eu não sei, mas eu vou me livrar do negão. Mas eu quero lição de casa, eu quero entender como que eu faço para valer mais de 100 milhões. Eu quero vender por 150, eu quero vender por 200 milhões, eu quero vender por 500 milhões. E aí eles falaram, cara, primeiro, governança. Trabalhe seus números, não só para a sua gestão, trabalhe seus números para que qualquer um consiga entendê-los. Então, tem que ser padrão bolsa, tem que ser padrão capital como se você tivesse um investidor. Comporte-se como se você tivesse um investidor, porque no final do dia, você é o investidor da sua empresa. E um dia pode ter outro. Forma conselho, faz de tudo. Segundo ponto, capilaridade. Você pensa tudo dentro da JR, tudo ali em Osasco, tudo sempre do mesmo jeito. Sai um pouco desse giro e abre sua cabeça para vocês expandirem. Porque quando eu comprar vocês, eu não vou querer a JR de Osasco, eu vou querer Brasil. Eu estou comprando o Brasil através de vocês. Vocês são a única opção de compra para mim no Brasil. Então, eu digo comprar vocês, eu quero que vocês expandam para o Brasil. E eu sei que no Brasil não é opção sair comprando desmanche como a gente faz nos Estados Unidos, porque a gente tem um problema de... não dá para conferir o que os caras estão fazendo. Né? E o terceiro ponto era... a gente desconta um pouco desse valor, do potencial valor da sua empresa, porque você não tem um mercado regulado. Não tem uma lei que rege o seu mercado. E se alguém cismar um dia de proibir o seu segmento, eu perdi todo o investimento que eu fiz na empresa. E era uma coisa que me incomodava também lá desde 2008. Eu falei, um dia alguém vai cismar com esse mercado e vai dar errado. Então, eu falei, legal. E eu saí com essa lição de casa ali para começar a mexer nessas coisas. Mas uma coisa me pegou ali, porque quando ele falou da lei, ele falou, esse você não pode fazer nada, então relaxa, né? E foi o que mais me incomodou. Eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa em cima desse troço. E aí eu voltei para o Brasil e comecei a mexer com isso. Então, hoje eu fui atrás do... Aí sim começou a entrar a consultoria, essas coisas, porque a gente já estava com grana para começar a discutir isso. Eu trouxe a consultoria do Marcelo Scherto, que é um dos fundadores da Associação Brasileira de Franchising. Então, franchising é uma das melhores formas de se expandir. Eu queria os conceitos do franchising dentro da minha empresa e não necessariamente fazer franquias. E começamos a discutir. Eu formei um conselho na empresa para começar a me ajudar a ter visões de outros tipos de negócio e outros níveis de senioridade ali. Eu queria cabelo branco mesmo na mesa para compartilhar mais experiência do que só do meu pai. E aí eu resolvi entrar no Google e ver se tinha e-mail disponível dos deputados do nosso querido estado de São Paulo. E tinha, todos, sem exceção. E aí eu comecei a mandar e-mail para todo mundo. Mandei e-mail para o presidente do Detran, mandei e-mail para 20 deputados da Assembleia Legislativa. E eu comecei a receber respostas. Para minha sorte, na época, o presidente do Detran era um cara honesto. Então, é um departamento muito corrupto, mas para minha sorte, naquela época, tinha um cara bacana que me recebeu, super na defensiva, tipo, vou falar com desmanche, o cara vai tentar propor alguma coisa ruim, não sei o quê. E na época eu já estava me relacionando com uma montadora, levei a montadora junto comigo para realmente abrir a porta. E no final criamos uma relação boa, mas ele falou, Arthur, não é aqui que você tem que mexer. Eu não faço lei. O Detran não faz lei e
você sabe tanto quanto eu que meu departamento é corrupto, eu não tenho muito o que fazer, né? Mas eu tinha o apoio do cara. Os outros 20 deputados, dos outros 20 deputados, 7 me responderam, 6 me pediram grana para tratar do assunto. E foi muito divertido isso, porque eu vi... o que mais me divertiu foi que um não pediu. Eu falei, pô, tem caminho. Se um não pediu, tem caminho, né? E eu falava com os caras que me pediam grana, eu falei... Eu não agia repudiando a atitude dele. Eu falei assim, mas cara, eu falei, a gente é preto, a gente tem desmanche, a gente vai começar a fazer uma lei pagando propina, tá tudo errado. Então, tipo, não dá para começar desse jeito. Então, a gente precisa achar outro caminho. O cara, não, mas não é propina isso. Isso você está me ajudando na campanha. Eu falei, tá bom, mas se eu não posso declarar, é propina. Daí foi e foi embora. A gente desistiu desses caras, mas esse cara que não pediu nada, a gente começou a conversar com ele, mas o cara não tinha grande força dentro da Assembleia, justamente porque o cara era coxinha ali, o cara não saía muito da linha. Mas foi legal, a gente começou a desenhar o que seria um texto para uma lei. A gente pegou uma lei antiga de 96 que não deu certo, usou aquele texto de base e começou literalmente a escrever lei. E não ia para frente, não tinha chance de ir para frente. Só que o mercado foi crescendo, etc, blá, blá, e tinha um grande problema. O governador do estado de São Paulo precisava se reeleger em 2014 e a campanha dele, que estava nascendo já em 2013, era contra a violência. São Paulo estava com um nível de violência muito alto e 75% dos latrocínios, roubo seguido de morte, estavam relacionados ao roubo de carros. Então, estava ali, na hora que você vai roubar o carro, você mata a pessoa. Então, o governador soltou, bom, eu preciso desse mote para a campanha, virou para o secretário de Segurança e falou assim, proíbe o desmanche. E aí, em março de 2013, tentaram proibir nosso segmento e foi um momento onde o mercado entra em pânico total, porque é um mercado desorganizado, de gente pequena, gente sem instrução, etc., e a gente começa a soltar fogos na JR Diesel, porque a gente estava muito preparado. Eu tinha gringo dentro da empresa querendo comprar, eu já tinha feito o desmanche da Porto Seguro, eu prestando consultoria para a Porto, a gente fez a Renova Ecopeças, eu estava com 3 montadoras em negociação para fazer vários tipos de projeto. Então, eu estava em Deus e o mundo, eu estava dentro do sindicato dos fabricantes de autopeças, sindicato dos varejistas, dos distribuidores, eu estava em tudo. Eu estava bombando, principalmente por causa daquela questão da mídia, né? E eu tinha a mídia a meu favor, porque a gente já tinha saído no Globo, no Auto, como é que chama? Autosport, da Globo, a gente já estava em tudo quanto é canto. E aí foi um momento que aquele deputadinho que não tinha força nenhuma, ele serviu para única coisa ali para matar. Ele conseguiu a audiência com o secretário de Segurança. E aí foi comigo Porto Seguro, foi comigo Toyota, foi comigo Detran, foi comigo uma super galera e falou assim, ô secretário, com todo o respeito do mundo, roubar carro já é proibido. Então, assim, não é a lei que vai fazer você acabar com isso. Então, a gente precisa de uma lei que regulamente o setor e ajude que empresas como a minha, como a do fulaninho desse tamanho, do fulanão, organizadas, tenham um diferencial em relação ao bandido, porque hoje é todo mundo igual. Então, eu mostrei 2 cases muito legais, porque a Argentina fez a lei, acho que uns 6 anos antes, 4 ou 6 anos antes. E aí o que aconteceu? Todo mundo que olhava a lei argentina falou assim, puta, legal, vamos fazer uma lei que acaba com o desmanche mesmo, né? Só que você tinha na Argentina uma queda inicial do roubo e em seguida ela explodia. Só que ninguém viu a explosão. O que acontecia? Quando o cliente deixava de ter a opção de peça legal, qual que era a única opção? Aí, legal. E aí o roubo ficava pior do que era antes. E na Turquia, tinha acontecido um caso diferente, não tinha nada a ver com lei do desmanche, mas uma mudança na lei facilitou para que chineses levassem embora carros legais, bonitinho, para destruir e transformar em sucata. O chinês tinha aquela demanda por aço, comprava carro turco em final de vida e transformava em aço. Começou a faltar carro para o desmanche legal da Turquia. E isso ocasionou um crescimento de 70% do roubo de carros. E aí eu mostrei esses 2 casos, mostrei que a gente tinha estrutura para ceder, e eu falei, eu
gastei quase 1 milhão em sistema para deixar o meu sistema do que ele é hoje, que consigo rastrear todas as peças do veículo. Eu dou isso de presente para o Estado para vocês fazerem o sistema. E aí ele topou o desafio, em 9 meses a gente construiu a lei do desmanche. E aí eu até liguei para os gringos, eu falei, vocês falaram que não podia fazer nada, aqui a lei. E aí foi muito bacana porque, de novo, coroou o resultado do trabalho que, de novo, eu ainda era o patinho feio lá dentro, então mostrou que dava para fazer uma coisa diferente ali dentro, respeitando o passado. A gente nunca abriu mão da cultura, a gente nunca abriu mão de tudo que trouxe a JR até aqui, mas eu consegui convencer que não é o que trouxe até aqui que vai nos levar até lá. A gente tinha, cada passo representa uma coisa, né? Mas foi o mais importante ainda foi ali que nasceu o meu tesão pela JR, porque até então eu estava lá só por causa do meu pai. Eu não tinha nenhum prazer em trabalhar na JR. E aí, naquele momento, o que aconteceu? 18 meses depois, foi 2 de janeiro de 2014 que a gente sancionou a lei do desmanche no estado de São Paulo. 18 meses depois, a gente viu o resultado. A gente reduziu em 26% o roubo de carros e 17% o latrocínio. Então, o trabalho que eu fazia na JR estava salvando vida. Tinha pai e mãe voltando vivo para casa, porque eu tinha feito um trabalho bacana. E ali nasceu uma coisa que todo mundo só pensa nisso hoje, que é o tal do propósito. A JR deixou de ser uma vendedora de peças, a gente passou a ser uma transformadora de realidade de segurança pública. E aí eu deixei de entender que eu tinha que fazer só o meu negócio dar certo e eu comecei a entender que eu tinha que fazer o mercado dar certo. Mudou a minha percepção desse negócio. E aí não fazia mais sentido a JR passar a faturar 100 milhões, 500 milhões ou 1 bilhão. O mercado inteiro tinha que faturar 100 bilhões. Então, foi um processo muito legal isso aí. E aí começou ali a jornada da fase 4, que os gringos não me pediram, mas eu tinha que fazer, eu tinha que me livrar do negão. E aí eu olhei para a cara dele e que ele passava muito tempo do dia dele atendendo amigos dele que iam lá, ficavam choramingando o dia inteiro e saíam com um sorriso daqui a aqui. Por quê? Porque o negão tem aquela habilidade dele de ajudar as pessoas, etc. Mas ele fazia isso um por um e o cara não trabalhava mais, né? E aí eu falei, negão, vamos otimizar esse troço. E aí comecei a pôr processo no negão, e a gente criou, brincando, um blog que chamava Otimamente Bem, que começou a dar super certo, mas era ainda entre nossos amigos, e um amigo começava a indicar para o outro, começou a crescer a audiência. Eu falei, negão, vamos escrever um livro com o que está escrito aqui? E aí a gente chamou a Editora Gente. Na verdade, a Editora Gente que nos procurou, quando meu pai apareceu no Jô Soares, a Editora Gente nos procurou, fizemos o Catador de Sonhos, aí deu uma explodida, e aí veio o meusucesso.com, que fez o estudo de caso dele, e aí ele caiu na graça dos seguidores do Flávio Augusto, que aí, já eram 3 milhões de pessoas, e aí o negão, pum, explodiu. Quando ele explodiu, aí que eu falei, essa é a startup mais bem sucedida que eu tenho, porque eu me livrei dele de verde e amarelo aqui e ele está ganhando dinheiro com isso. Então ele está super feliz fazendo isso hoje. Ano passado ele deu 300 palestras, ele fechou contrato com Citroën, com o Banco do Brasil, com Cielo, ele fez tudo quanto é tipo de contrato de publicidade. O negão é um negócio hoje, literalmente a gente tem uma agência interna que só cuida dele. Agora tem mais uns outros 4 nomes lá. Então o negão é um negócio, eu me livrei dele de novo, liguei para os gringos, eu falei, consegui! E aí o grande recado, né, dessa questão de sucessão é que quando ela começa, ela é muito necessário que a gente trabalhe junto ali, que seja uma transição saudável. Mas o mais importante é nunca dar um passo para trás. O que aconteceu em 2016? Puta, a gente estava faturando 51 milhões no ano, a gente estava brilhando, com lucratividade alta, etc. E eu já era o CEO da empresa, eu já estava na posição de presidente. E aí eu comecei a tomar as decisões para um novo tipo de gestão da empresa, respeitando muito do legado dele, mas colocando muito do meu estilo de gestão. Uma das coisas que eu fui fazer foi reduzir o custo financeiro da empresa. A gente tinha um endividamento de um tamanho X, saudável para o tamanho da empresa, que custava muito caro.
Por quê? Porque era um pouco ainda de reflexo do estilo do meu pai de captar dinheiro e também do resquícios da concordata, né? A gente tinha ficado queimado em relação ao banco por causa da concordata. E aí eu fiz um super trabalho de sentar com novos bancos, etc., levar um novo tipo de discurso, captar o dinheiro de uma nova forma, e captei uma puta grana, com um custo financeiro menor do que a pequena grana que a gente tinha captado. E aí o que eu ia fazer? Eu ia quitar essa grana cara e o que ia sobrar eu ia usar para crescer. E foi um momento que a gente deu um passo para trás na sucessão, porque meu pai viu o dinheiro e estava incomodado que eu não estava fazendo o que ele faria com aquele dinheiro, que é o quê? Pega tudo e compra caminhão. Ele cresceu assim. Ele sempre foi assim. Só que o que aconteceu? A gente já estava num tamanho diferente do que ele estava acostumado. Ele nunca tinha gerido uma JR daquele tamanho. E segundo, era tanto dinheiro que comprar caminhão não ia dar o resultado tão rápido quanto ele estava acostumado. A gente podia comprar tudo em caminhão, mas numa curva diferente ali do que ele estava acostumado. E a gente quase quebrou de novo. A gente voando, a gente criou lei, a gente criou um novo mercado, a gente tinha o mercado inteiro na nossa mão, a gente tinha a mídia na nossa mão, a gente tinha tudo na nossa mão, a gente tinha a fama dele já bombando, ajudando em tudo, e a gente quase quebrou. Porque a gente deu um passo errado na gestão desse dinheiro. E aí você vê que, de novo, a crise, se você pensar a terceira crise da JR, as 3 vezes não foi o mercado, foi a gente. O mercado podia estar ruim, podia estar bom, mas era culpa nossa. A gente não estava preparado para aquele negócio naquele momento. E aí, de novo, bom, já estamos ferrados, né? A gente já se machucou todo aqui. Vamos tirar lição disso, né? Foi muito legal porque aí meu pai entregou de vez a empresa, porque ele falou, puta, realmente, agora eu entendi. E foi um papo muito bacana que a gente bateu nesse dia. Eu falei, negão, entenda o seguinte, eu não tenho que me sentir incompetente de não saber sair do lixão e construir a JR de 2008. E você não tem que se sentir incompetente de não saber pegar a JR de 2008 e transformá-la na JR de 2030. Isso é responsabilidade minha, não é sua. A gente vai trabalhar junto com o maior prazer do mundo, mas é responsabilidade minha e você não tem que se sentir mal por isso. A gente tem que trabalhar junto, é complementar. Então foi o final ali da transição, foi saudável como família, porque pra gente a família sempre é a última linha, a felicidade, né? A gente topa lucrar metade, a gente topa fechar um ano sem lucrar, porque a gente fechou o ano com a família feliz. Porque puta, se a gente triplicar o lucro e acabar com a família, perdeu sentido. A gente vai gastar tudo isso em remédio depois. E aí, fechada essa transição, o negão começou a ganhar dinheiro pra cacete dentro das palestras dele, etc. E a gente começou a botar a empresa no eixo. Só que o que aconteceu? Eu estava sem capital de giro para surfar a onda que eu mesmo tinha criado. Eu criei a oportunidade no mercado, não estava podendo surfar por conta da cagada que a gente fez. E aí eu comecei a usar um artifício muito legal, que é o que eu estou fazendo aqui hoje com vocês. Eu já dei mais de 200 mentorias individuais para startups. Por quê? Porque as pessoas viam Geraldo no meu sucesso, não sei o quê. Geraldo, me dá uma mentoria. Meu pai é um maluco, meu pai não sabe dar mentoria, ele não sabe entender o seu negócio. E ele sabe te motivar, ele sabe te pôr para frente, ele sabe te transformar na sua melhor versão, mas ele não entende nada do seu negócio. E essa era a minha habilidade. E ele me jogava todas as mentorias que pediam para ele. E aí eu virei um mestre da mentoria ali, de tanto que eu fiz. E aí, o grande barato da mentoria para mim é porque ela virou a minha escola, ela virou a minha faculdade. Eu não tive a oportunidade de fazer faculdade porque meu pai me tirava da faculdade toda vez que eu entrava. Ele odiava a faculdade, ele não deixava estudar. E aí isso virou minha faculdade, porque eu me mergulhei em tantos negócios tão diferentes que isso virou uma super escola para mim. Então, eu mentorei já empresa de clube de pôquer, sequenciamento genético, fábricas de cueca, startups de tecnologia super high, fintech, tudo quanto é tipo de startup, eu já mentorei. Eu comecei a perceber que todas elas tinham aquela coisa que eu sentia lá em 2007, quando eu era burrinho ainda de negócio. Todo mundo tem um núcleo ali que é igual. Por que eu consigo ajudar uma startup de sequenciamento genético se eu nem sei o que é isso?
E aí eu via que no final do dia eu ajudava essas empresas da mesma forma. E o que que era? Eu ajudava esses caras a fazer uma coisa que eu chamo hoje de autodesmanche, né? Um desmanche criativo. Então eu desmontava o negócio dele como eu fazia com os meus veículos e eu ajudava ele a perceber quem estava a fim de pagar por cada uma das peças daquele negócio. E aí eu via que um cara que estava lá quebrado porque roubaram todo o estoque dele de cueca de tecido, ele podia se virar uma empresa de serviço de confecção. E o cara vai lá e sai da crise. Pegava um cara de clube de pôquer que estava lá, ele tinha uma técnica muito boa. E aí, só que ele não conseguia girar o negócio, porque o clube de pôquer dele ficava num lugar de São Paulo que não virava bem, porque é uma galera que precisa gastar dinheiro, etc. Eu falei, cara, vende o método. E aí esse cara virou, tipo, ele vende isso para vários clubes de pôquer. Então, como que a gente chegava nisso? Desmontando, a gente ia desmontando. E aí um belo dia eu virei e falei, pô, eu não estou fazendo isso com a JR. Vamos desmontar a JR? E aí eu fui lá e fiz esse processo. O que eu tinha na hora ali? Eu tinha uma empresa incrível, com uma credibilidade alta, etc., sem grana para desmontar, sem grana para comprar caminhão. Eu desmontei a JR e percebi que no centro a gente tinha um ativo, né, que chamava método. Dentro do método eu tenho lá os treinamentos da JR, os manuais, os sistemas, o método em si, né, a marca, tudo que diz respeito sobre como nós nos tornamos um desmanche tão bacana que o gringo que compra a gente quer que eu transforme o deles. Então, isso aqui tinha valor. Por que tem valor? Porque alguém paga por isso. Eu poderia transformar em franquia, eu poderia transformar num simples curso para outros desmanches que querem ser como a gente, eu poderia ter vendido para o gringo. Então, se alguém paga de alguma forma, por mais que seja só R$1, é um ativo para mim. Quando o gringo tentou comprar a gente se deparou com um problema super interessante. A gente não conseguiria, através de leilão, que é a nossa principal fonte de caminhões, ter o volume de veículos que a gente teria capacidade de comprar a hora que eu tivesse os 100 milhões do cara. E aí a gente teve que se reinventar na questão de compra de veículos. E a gente ficou tão bom nisso que hoje a JR, simplesmente, se todos os leilões fecharem, a gente consegue sobreviver, porque a gente aprendeu a ensinar o dono do veículo, seja ele individual ou uma super frota, que aquele veículo pode ser um fim de vida. Então, seja por uma questão de documento, uma questão financeira, uma questão técnica, uma questão até de mercado, que aquele veículo não é mais aceito, eu ajudo aquele cara a entender que aquele veículo não é mais um problema para ele, porque eu vou pagar para levar aquele veículo embora. E aí, eu falei, bom, e se eu vender isso? Né? Será que dá para vender essa habilidade? E a gente fez um teste. Eu transformei isso numa gestora de ativos, entre aspas. Então, em vez de comprar ações no mercado ou imóveis, eu comprava veículos. Como eu não tinha grana, eu fiz a mesma coisa que as gestoras fazem, vamos atrás do dinheiro dos outros. E aí eu conversei com duas famílias que tinham bastante grana e falei assim, olha, faz o seguinte, eu sei que vocês não vão investir na JR agora porque a JR está toda ferrada. Vocês querem comprar veículo comigo? Mas como é que funciona, Arthur? A gente vai monetizar esse veículo de duas formas. A primeira eu vou comprar esses veículos muito barato, porque a gente tem poder de barganha, e vender para outros desmanches. Então tem aqui um ganho interessante que vai ser melhor do que o CDI que vocês recebem esse dinheiro. Segundo ponto, vamos testar o DaaS. O que é o DaaS? É o Dismantling as a Service, que é o desmanche como serviço. Eu tinha capacidade ociosa, eu tinha uma estrutura incrível e não estava desmontando. Então, eu vou pegar os veículos desse fundo, desmontar, vender as peças e devolver o lucro para eles. E só receber pelo serviço de desmontagem. Então, a gente brincou ali, a gente viu que isso aqui, a captação de veículos, poderia ser monetizada. Aí, talvez não fosse ainda o melhor modelo de negócio, mas a gente era um ativo monetizável. Outro ponto, a JR continuava sendo procurada para resolver o seu problema de peça, mesmo sem ter peça. Eu falei, vou começar a vender peças dos meus concorrentes aqui dentro. E eu testei. Eu comecei a vender peças de um monte de concorrente e eu comecei a vender melhor que meus próprios concorrentes as peças deles. E aí eu percebi que eu era um marketplace. Offline, as pessoas estavam me procurando offline, mas eu estava vendendo de várias empresas. E a gente percebeu que tinha uma oportunidade aqui de se comportar como um marketplace físico e digital. E por último, quem nos deu chacoalhão foi o nosso comprador de sucata. O
que a gente sempre gostou de se relacionar com empresas que nos trouxessem credibilidade. Então, se essa empresa faz negócio comigo, é bom, então a JR é boa. E a gente trouxe a ArcelorMittal, que é a maior siderúrgica aí hoje do Brasil, passou a Gerdau em vários pontos. E a ArcelorMittal era minha sucateira. E aí ele falou assim, Arthur, sabe por que eu só compro de você sucata metálica de veículo? Eu falei, não. Eu falei, porque eu não confio nos outros. Eu falei, e se eu filtrar para você quem é bom, quem é ruim? Ele falou, daí eu compro. E aí eu percebi que eu poderia ser um hub de logística reversa. Não só da sucata, mas de todos os outros resíduos que outros desmanches pagam para descartar. Eu, por ter volume, eu recebo para descartar. Eu vendo como reciclável. E aí eu poderia oferecer para outros desmanches essa vantagem. Eu falei, puta, esse plástico que você joga fora por R$10, pagando R$10, eu vou te pagar 30 para levar ele embora. Óbvio que o cara vai querer. E aí a gente percebeu que a gente tinha esses 4 grandes ativos no JR Diesel. Isso seriam 4 novos negócios dentro da JR? Seriam talvez spin-offs? Seriam negócios novos separados do JR? Talvez. Mas aí eu resolvi remontar essas pecinhas de novo. E eu percebi que juntas a gente é tipo um Airbnb do desmanche. Eu consigo usar a capacidade instalada de desmanches, que é um mercado pouco sofisticado, com pessoas de baixa instrução, que não tem grandes profissionais lá dentro, mas se eu dou de graça o meu método e meu sistema, esse cara já sobe um nível. Se eu começo a vender meus veículos que eu compro com o meu pool de investimento mais barato para essa turma, a lucratividade dele começa a melhorar. Se eu, com o marketplace, começo a melhorar a vazão de peças dele, ele não tem mais estoque retido, ele fica mais eficiente. E se eu transformo essa despesa de descarte de peças em receita, a despesa de descarte em receita de recicláveis, esse cara muda totalmente o negócio dele e começa a contratar gente cada vez mais profissional, e eu resolvo aquele meu problema lá atrás. Eu quero tornar o roubo de carros inútil no Brasil. Só que eu preciso que todo mundo funcione junto comigo. Então, eu percebi que eu me tornei uma empresa de serviço nesse novo modelo. E aí, isso não só resolveu, a gente está literalmente criando uma startup que é essa plataforma agora, e é a primeira vez que a nossa inovação tem tecnologia envolvida. A gente está criando uma startup para falar disso, mas também resolveu o problema da JR, porque o primeiro a querer colocar dinheiro nesse negócio foi a própria ArcelorMittal, que ela está comprando comigo, Arthur, vamos comprar 400 carros fortes daquela empresa, vamos comprar 800 ônibus ali, e ela põe o dinheiro lá, por quê? Porque ela está esperando um monte de sucata na saída. Porque quanto mais sucata ela compra, mais barato é o aço dela lá do vergalhão e mais ela bate na Gerdau. Então, vira um ciclo virtuoso para ela, e para mim foi incrível, porque eu, ferido, estava recebendo milhões na minha conta de uma empresa que não faria negócio comigo em circunstâncias normais. Mas naquele ciclo é muito bom para mim, é muito bom para ela, é muito bom para o mercado. Então, você vê que eu acabei reinventando o JR, ajudando os outros. Eu estava dando ideia para os outros, e é aí que eu percebi que tinha uma ideia que serviria para mim também. Então, quando a gente olha hoje para o Covid-19, a gente não tem muito como evitar que ele cause uma catástrofe no Brasil. Ele vai acontecer. Com isolamento, sem isolamento, ele vai acontecer, e ele vai causar uma grande mudança no nosso país. De segurança pública, de saúde pública, de economia, ele vai causar. E aí a gente tem que se precaver, cada um com a sua crença até. Tem gente que acha que o isolamento é bom, isole-se. Tem gente que não acha, paciência, não tem problema, cada um vai do seu jeito. Mas no final do dia, todo mundo tinha que se unir para fazer a mesma coisa, pensar o que tem de oportunidade nessa crise. Ela vai machucar, mas o que vai nascer depois disso? Então, quando eu aceitei o desafio do Gilberto, foi muito nesse sentido. Eu resolvi parar de ouvir o aumento de mortes, não sei o quê, porque nisso, infelizmente, eu não posso fazer nada, além de fazer a minha parte. O que eu posso fazer? Puta, se eu posso encorajar mais negócios tradicionais, que não são sexy, que são feitos há 20 anos da mesma forma, etc., a pensar como JR, trazer o mindset de startup para o negócio tradicional, sem investimento anjo, sem tecnologia, sem nada disso,
mudando uma formiguinha de cada vez, porque, de novo, a gente não é gênio, cara, a gente não tem visão empreendedora, as pessoas romantizam muito quem chegou lá, como se essas pessoas fossem diferenciadas. A gente simplesmente, o que ajudou a gente lá atrás, e perceba, meu pai é um cara de favela que não estudou. Eu acabei o ensino médio e morreu ali. A gente não tem mais conhecimento que nenhum de vocês. Não tem nada de especial aqui dentro. O que a gente fez de diferente lá atrás é que a gente era teimoso e a gente testava todo dia. Todo dia eu testava pequenininho. A gente não fazia tipo um plano, um planejamento gigante. Eu falava assim, não, eu vou fazer isso, aquilo, blá, blá. E daqui 5 anos vai acontecer tal coisa. A gente nunca olhou para 5 anos para frente. Nunca. A primeira vez que a gente teve que olhar foi quando os gringos tentaram comprar a gente. Falou assim, o que eu vou fazer com 100 milhões na empresa? Eu tenho que investir em alguma coisa. Mas o negócio é que, assim, por estar quebrado, por estar sem grana, a gente não podia testar grande. Então, o tempo todo, a gente testava pequenininho. Testava. E a gente não se frustrava com o erro. O erro era meio que aplaudido. Tipo, legal, já chegamos à conclusão que esse teste aqui não é para fazer de novo. Então, a gente aprendia rápido com o erro. E toda vez que a gente acertava, a gente também comemorava o pequenininho. Pô, hoje a gente conseguiu faturar R$2 a mais do que a média. Pô, parabéns, vamos tomar uma coca aqui no final do dia, porque a gente fez diferente, alguma coisa a gente acertou. A gente fez 5 vendas a mais. Pô, vamos tomar uma coca aqui, vamos brindar. Então, a gente absorvia as lições dos pequenos erros e comemorava os pequenos acertos. Porque se você fica esperando o momento do milhão, cara, você nunca comemora. Porque quando você está chegando perto do milhão, você já está esperando o bilhão. Comemora todo dia. Então, foi muito nessa pegada que a gente conseguiu crescer, se reinventar, e a gente se reinventa o tempo todo, e isso virou hábito. Isso virou método de gestão. A gente reinventa o tempo todo. Eu estou fazendo essa plataforma já pensando como é que ela pode quebrar daqui 2 anos. Porque alguma coisa vai mudar no mercado. Nada do que a gente faz é definitivo. E eu comecei a perceber que os negócios que mais prosperam hoje, não importa o tamanho deles, são os negócios que o tempo todo estão se mudando. Esses dias eu ouvi a história do vinagre Castelo. Não sei se vocês já ouviram falar dele. O vinagre. Ele tem uma marca de vinagre que chama Castelo. Esses caras, eu fiquei sabendo esses dias, eles são da Cidra Cerezer. E eles nasceram com outra coisa. Antes eles tinham uma vinícola. E aí o vinho começou no ir bem, eles fizeram a cidra. E aí a cidra foi bem. E aí a cidra começou a não ir tão bem, que eles fizeram vinagre. Que depois eles fizeram outra coisa. E eles descobriram que na internet começaram a usar vinagre para o cabelo. E eles soltaram um produto de beleza. E aí na internet também estavam usando vinagre para limpar as coisas, desentupir chuveiro, não sei o quê. E eles lançaram o vinagre de limpeza. Então, é uma empresa que você vê, é tradicional, o cara faz vinagre. Só que ele se reinventa o tempo todo simplesmente de como que ele vai embalar e para quem que ele vai vender. E qual que é a inovação dele? Ele lançou um app de vinagre? Não. Ele simplesmente está ouvindo o tempo todo que o consumidor está falando e se adapta rápido. E, de novo, pequenininho, ele é um cara que topa testar em uma empresa com porrada de ano, aí não é uma empresa que nasceu ontem. Então, o recado é muito nesse sentido. E eu vou parar de falar aqui para começar a ouvir um pouco vocês. Ô, Arthur, Matheus por aqui. Fala, Matheus. Como é que vai? Pô, legal demais ouvir a tua história aí, história da JR, como você se envolveu no negócio. Eu cheguei até vocês muito antes desse boom aí da família Rufino, né? Vi o teu pai, cara, não lembro aonde, alguém compartilhou alguma coisa. Eu tenho família em Osasco e um dia eu estava muito mal, pensando em um monte de ideia de negócio e tal. Falei, pô, vou ligar nessa empresa e vou falar com esse cara aí. Vou ligar pro negão. E liguei lá, cara. Teu pai falou comigo uns 15 minutos, com uma empatia, uma simpatia sem igual. E eu fiquei fãzaço dele, super orgulho, assim, e ouvir você contando um pouco da história agora é muito legal. Eu sou um gestor autônomo, né? Então, os autônomos, nesse momento da economia, estão numa situação um pouco mais delicada. Eu faço gestão PJ de vendas e marketing para indústrias da construção,
Uhum. Elas vinham numa expectativa de retomada, mas tomamos um banho de água fria. E eu sou o último recebedor da cadeia, porque eu faço a ponte entre a indústria e o varejista, toco as vendas e recebo lá no final na liquidez se o varejista paga, né? Uhum. Então é um momento crítico que a gente está tendo que se reinventar. Eu estou semana toda aqui traçando planos e falando com a equipe e acessando clientes, mas não deixa de ser preocupante, amedrontador até, né? Sim. Esse futuro breve que nos aguarda. E, Uhum. na verdade, eu quero agradecer pela motivação, pela resiliência que vocês tiveram aí, e compartilhar isso com a gente é muito legal. A gente sabe que vai passar. É mais uma situação Exato. que a gente vai passar. Então, agradeço muito aí pelas palavras. Foi bacana, obrigado. Gente, eu queria só pedir que todos mantivessem os seus microfones desligados e só ligasse o microfone quem de fato vai falar, tá bom? Obrigada. Beleza, então. Ô, Adriana, antes de falar qualquer coisa que eu vou deixar para falar no final, eu queria passar a palavra para você, porque você é mediadora de conflitos, você é articuladora, você é a, como é que chama aquele cara que faz a orquestra? Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí, Arthur. Não, nada disso. É, Maestro. gente, Maestro, não, isso. nada disso, obrigada, nada disso. Não. Você é a maestra da Rede do Bem aí. Primeiro, eu queria dizer que Rufino, assim, é sensacional. Meu amigo, anotei umas palavras aqui, que visionário, assim, pequenininho, o cara que realmente enxerga como desconstruir e reconstruir é uma coisa que hoje em dia é vital, né? Eu acho que a gente tem que olhar para os negócios dessa forma. Parceria, isso é uma coisa que essa palavra gritou aí diversas vezes no que você nos trouxe, e sensacional. Eu acho que essa fala dos americanos, ela cai muito bem, né? Acho que difícil a gente ver uma sucessão, a gente ver um herdeiro, assim, com com toda essa vontade, com toda essa capacidade, enfim, com essa força toda, e você é de uma simpatia tremenda. Obrigado pela essa história. Eu acho que assim, acho que todos nós podemos pensar alguns momentos interessantes linkando com as nossas vidas, né? Legal. Mas, galera, nós estamos falando hoje então, do momento que a gente está vivendo de Covid-19, e aí, se quiserem colocar perguntas aqui no chat, ok? Se não, eu dou a palavra, é só desvirar o microfone e fazer uma pergunta para o Rufino. Arthur, Opa, Alexandre aqui, tudo bem? maravilha. Cara, sem palavras, tá? Para te agradecer a doação e parabenizar aí pela história de vocês. Eu não Obrigado. conheci o Arthur Rufino, conheci um pouco do Geraldo Rufino, que é uma simpatia, né? Inegável aí. Mas, cara, é interessante a gente ver, e numa empresa familiar, né, como que é importante essa integração. Não diria sinergia, que a sinergia seria natural, mas essa integração de vocês. E você falou uma coisa muito interessante, eu não consegui anotar a sua fala, mas quando você falou assim que não adianta nada você ter 3 vezes aí questão de lucro, mas você detonar a sua família e você colocaria a felicidade disso, ou vocês colocam a felicidade da sua família Uhum. em primeiro lugar com relação à lucratividade, né? Sim. Como isso, eu acredito que quem te ouviu ou quem não te ouviu perdeu, e a gente pode ser aí, até aproveitando que o Luiz está aí, de semeando aí, né, as coisas boas, o Luiz Quedin está aí também vendo a gente. Importantíssimo as pessoas enxergarem isso, porque eu já senti na pele o que é você trocar a dedicação de hora de família, de assistência à família, em busca de um, um,
um ganho melhor, ou um ganho maior, ou ganhar mais dinheiro e etc e tal, e depois, como você disse, depois você gasta tudo em remédio, ou então com sentimento de culpa, enfim, uma série de coisas aí que Mastercard não paga. Então, assim, eu quero te pedir licença para usar uma palavra sua, porque eu usava disrupção até ontem, e a partir de hoje eu vou usar autodesmanche, né? Enfim, é só te agradecer e te parabenizar aí pelo trabalho e pela aula que você deu para gente. Eu que Valeu, agradeço as obrigado. palavras. Obrigado mesmo. Alguém mais? Deixa eu falar então um pouco aí. Fala, Arthur, beleza? Obrigado aí por ter participado, cara. E eu achei incrível algumas coisas que você falou. Eu trabalhei, a primeira empresa que eu trabalhei aqui em São Paulo foi no mercado de sucata. A gente trabalhava transformava em shredder e vendia até para ArcelorMittal. E Legal. assim, a empresa tinha um potencial incrível. Na verdade, eu cheguei na empresa por causa de um jogo que eu jogava e o dono era o meu maior inimigo. Mas a gente se dava tão bem e tinha uma parceria tão grande de quando assim, não, aqui a gente vai trabalhar junto e tal. E eu queria vir para São Paulo, eu vim trabalhar com ele, fui assim jogado na empresa, na verdade, não tinha nem mesa nem nada, mas eu tinha algumas ideias assim para poder transformar, mas eu via que era muito travado, porque a empresa começou com o pai dele e aí passou para ele. E tinha um gerente também que bloqueava muitas coisas. Então, o legal é que você não quis parar de crescer. Você quis sempre mais. O que eu posso inovar mais? O que eu posso transformar mais? E eu vi esse mercado muito ali parado. Eu já ganho bem ali, ganho meus 50 mil, não quero mais. Não quero ter esse trabalho. Uhum. E também tem muita gente ali, o pessoal que trabalha não tem muita instrução. Então, você tem que trazer para eles algo a mais para eles poderem ter uma produtividade melhor, né? E também gostei muito do que você falou das pequenas conquistas, né, cara? Que a gente valorizar essas pequenas conquistas diárias, até para a gente poder se motivar para o dia de amanhã. E isso, cara, muito legal. Obrigado por ter participado aí também. E até te convido aí para ajudar na nossa mentoria do Nine Seas of Tomorrow aí. Não sei se você já fez mentoria, mas de projeto voluntário aí, para você Cara, entender. é um dos que eu mais gosto de fazer, porque eu acredito muito no poder das ONGs, mas eu acredito muito mais nos negócios de impacto. Então, eu tenho a tendência a entrar nesses negócios, nas ONGs, justamente para ajudar na transição para um negócio lucrativo que ajude muitas pessoas. Então, no final do dia, a gente tem um exemplo aqui que é a JR, né? Mas eu amo a colaboração para dar escala, estrutura e principalmente sustentabilidade econômica para os negócios que geram impacto na sociedade. Então, pode contar comigo 100% aí. Não, vai ser muito bem-vindo, porque uma das nossas qualidades, né, Adriana, que desde quando começou, é desconstruir, construir tudo novamente no meio do caminho. Trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, a gente vem disso daí desde dezembro, nessa loucura. E é muito legal a gente doar um pouco realmente do tempo nosso que a gente tem para ajudar as pessoas, porque realmente isso é muito gratificante para a gente. Uhum. E se tudo isso está acontecendo, né, Adri? Tudo que a gente vem fazendo, a gente está aqui hoje aqui é por simplesmente ajudar as pessoas. A gente não esperava acontecer tudo isso que está acontecendo hoje no mundo, mas de alguma forma a gente já se preparou assim, querendo ajudar as pessoas. Então, nesse momento, a gente está aqui para ajudar e impactar cada vez mais. Muito obrigado, Arthur. Perfeito. E a gente tem que se unir, né? Eu acho que esse é o momento que mostra isso claramente, né? Ajudar as pessoas, a gente está se ajudando, porque estamos todos no mesmo barco, né? Essa é a grande verdade. Eu acho que o Alessandro quer falar. Boa noite a todos aí, boa noite, Arthur, beleza? Boa noite, Alessandro. Não te conhecia, conheço só o teu pai pelo canal do YouTube, né? Que a gente é empreendedor, tem que pegar os moldes dos melhores empreendedores, dos melhores players do mercado e moldar na gente aquilo que a gente tem como valores e princípios e tocar para frente. Então, o pai é um exemplo aí
não te conhecia, é um prazer em conhecer e um prazer enorme conhecer a todos vocês que estão aqui na Rede do Bem, né? Mas a minha pergunta é o seguinte, meu irmão. Como que teu pai fazia para administrar, certo, os negócios deles e ainda assim colocar em primeiro lugar a família, que ele tinha como princípio, tem como princípio colocar em primeiro lugar a família, sem destruir a família ou sem deixar a família de lado, mas ao mesmo tempo fazer os negócios dele, o sonho, os projetos dele prosperar. Quais foram os principais pontos que tu destaca nessa caminhada da vida dele que levou e que trouxe a empresa ser hoje um sucesso, mas a família sendo em primeiro lugar, sendo um sucesso? Aí eu quero dizer nesse sentido que vocês são bem-sucedidos e são prósperos no âmbito da vida, de um todo geral. Quais pontos tu destaca, né? Essa pergunta é muito boa, porque apesar da gente ter hoje uma estrutura familiar incrível, saudável, feliz, etc., meu pai errou muito até o momento que a gente quebrou lá em 2002, mais ou menos, porque ele era atraído por aquela mentalidade de tipo, eu preciso ganhar dinheiro para minha família ficar bem. E aí o dinheiro começa a não ser suficiente, e cada vez menos ele estava disponível para a família porque ele estava buscando dinheiro para a família. Ele nunca perguntou o que a família estava esperando, né? E na verdade a família queria ele em casa. E aí quando a gente quebrou foi um momento de reunião, porque aí que ele se deu conta que a gente já era um bando de babaca que só pensava em grana, etc, blá blá blá. E aí a gente foi trabalhar e a gente começou a ter essa convivência do dia a dia. A gente, hoje na JR, a gente toma café da manhã juntos na empresa, a gente almoça juntos na empresa. Fala oi pra mãe. Oi. Aqui, ela tá brigando comigo no WhatsApp aqui, ó. Porque ela não tava querendo vir, tinha que pentear o cabelo, tinha que vir arrumada. Caramba, falar. Mãe linda, mãe jovem. Boa noite. Boa noite. Aí ele chega lá. Foi ontem. Hoje eu não falei que eu ia tomar xingo, Luiz? Não falei, Adriano? Foi. Não sabe nada de mulher, né? Sabe que a gente não gosta de ficar desbotada. É isso aí. Gente, essa aqui é minha mãe, essa aqui é assim, a minha guerreira. Ela, sem chorar, mãe, por favor. Ela criou eu e meus 2 irmãos, assim, sozinha, na luta. Não teve ajuda de ninguém, sempre batalhou, sempre correu atrás. E, assim, hoje, tudo que eu devo da minha vida é ela, gente. Então, assim, se hoje eu sou essa pessoa generosa, se eu sou essa pessoa... Teimoso mesmo, eu sou teimoso mesmo. Se eu sou esse doido que aí fez o desafio, mãe, ele que é o filho do Arthur, do Geraldo Rufino, que eu te falei. Eu admiro ele, eu vi o Arthur Rufino. Eu vi o pai dele é o Geraldo. Então, Geraldo, eu vi quando ele esteve no jogo. É isso aí. Me parece, eu vi umas entrevistas dele, eu sempre admirei. Obrigado. Seu filho teve o dom aí de juntar esse povo todo aí e fazer uma coisa muito boa. Pois ela estava brigando comigo mais cedo aqui, Gilberto, eu estou preocupada com você, a proporção que esse negócio Mas tudo que ele faz, eu fico preocupada, porque ele é muito atirado. Ele fala que vai fazer uma coisa, quando eu assusto, a coisa já está feita. É porque minha mãe já foi assessora de vereador e ela está acostumada com loucura, sabe? De o cara fazer a merda e depois ela ter que consertar e tal. Mas ela é assim. Quer dizer que você já fez muita merda. Ô, gente, prazerão, tá? Obrigada. Prazer, tudo de bom. Amanhã eu vou soltar o vídeo dela. Ela vai arrumar, vai falar que ela faz parte da Rede do Bem, né, mãe? Não começa, não. Tchau, prazer. Prazer.
Então, ele estava nessa fase, e aí hoje a gente toma café da manhã junto, a gente almoça junto todos os dias na empresa. E uma coisa muito importante, e isso nasceu dentro da empresa, tá? A gente briga, a gente quase troca soco lá dentro, mas não existe a opção de ir para casa sem beijinho. Não existe. Tem que acabar o dia com um beijinho. Pode estar puto da vida, pode ter que atrasar 20 anos do projeto da sua vida ali dentro. A gente tem que ir embora bem. Tem que ir embora com um abraço, tem que ir embora de coração leve. Então, isso construiu um grande diferencial da questão da família dentro da empresa. Mas o meu pai, nessa jornada, ele não foi um grande exemplo do cara que preservava a família nesse sentido. E isso é uma coisa recente, né, para ele. Ele defendia isso, mas a convicção de que o dinheiro era mais importante para a família fez ele se afastar. Então, hoje ele se arrepende de um monte de outras coisas. Ele teria feito diferente se você conversar com ele hoje, mas no final, graças a Deus, a gente quebrou, porque isso corrigiu o rumo da família e hoje a gente é uma super família. Mas eu posso te falar como eu faço. Eu pus a família na agenda. Então, minha agenda é super lotada. Então, eu tenho lá reunião com fulano, eu tenho que viajar, eu tenho que ir para Goiânia, eu tenho que ir para o Pará, eu tenho que ir para não sei aonde, blá, blá. Eu tenho minha saúde na agenda. Então, 3 vezes por semana eu tenho minha academia na agenda, tem horário. 2 vezes por semana, durante o final de semana, durante uma noite, durante uma manhã, eu vou correr também. Mas a minha saúde está na agenda. Eu vou fazer meu check-up, vou fazer isso, fazer. E minha família está na agenda. Então, de manhã, todos os dias, eu levo meu filho para a escola. Não importa se é o presidente do Brasil que quer falar comigo. Meu filho, eu vou levar na escola. Todos os dias, deu 18 horas, não pode ter nada na minha agenda, porque eu quero chegar em casa, eu quero ter meus filhos acordados, despertos, eu quero participar da vida deles de verdade, eu quero dar comidinha na boca. Eu quero trocar fralda, eu quero fazer tudo para meus filhos. Mas eu não quero sair comprando coisas para meus filhos como meu pai fez. Eu quero participar da vida dos meus filhos. Eu quero sentir se eles estão se tornando boas pessoas e que lá na frente eles vão querer estar comigo. Não porque eu impus, mas porque eu criei uma relação com eles que nada quebra. Que vai valer a pena o beijinho no final do dia. Que eles vão ver sentido nisso. Então, se a gente deixar, a agenda do negócio toma conta de tudo. Ela toma conta de tudo e ponto final. Você pode ser mulher, você pode ser homem, você pode ser o que for. A agenda do negócio toma se você não reservar, com a mesma prioridade da reunião com o diretor, a agenda de levar seu filho na escola ou de estar todos os dias, ou que não possa ser todos os dias por causa da característica do seu negócio, mas seu filho, sua família, sua esposa tem que estar na agenda. Tem que estar na agenda. Então, não é negociável isso para mim. Férias, por exemplo, meu pai tinha um repúdio gigante de férias e não é porque ele acha que você não pode tirar férias. Ele não podia, porque ele não estava disponível para o negócio. É uma coisa que eu já faço totalmente diferente e hoje ele copia. Então, tem férias? Tem. Por quê? Porque eu quero estar com a minha família. Eu quero estar junto com a minha esposa. Às vezes eu largo meu filho com alguém aí, com meus pais ou com minha sogra, seja o que for, porque aí eu tenho que ficar com a minha esposa. Meu relacionamento com a minha esposa tem tantos indicadores quanto a JR. Tem indicador de sucesso. Ela tem que estar feliz comigo. Ela não tem que estar comigo porque eu estou botando dinheiro dentro de casa. Então, o jeito que eu achei foi tratar as outras coisas da minha vida da mesma forma com aquilo que já tinha eficiência, que era o negócio. Então, meu casamento tem que ter a mesma eficiência do meu negócio, que é a mesma eficiência da minha saúde, a mesma eficiência da educação dos meus filhos. Acho o seu jeito. Eu não acho que o meu é o melhor. É o jeito que serviu para mim. Mas, cara, se sua família não tiver na agenda, ela vai ficar na mão. Pô, show de bola, Arthur. Eu costumo falar que a gente tem só uma vida, né? Não tem departamentos na nossa vida, né? Eu sou o empresário, agora eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou profissional, eu sou tal. Não. Eu sou um ser humano que tem uma vida e que gerencio a minha vida da melhor forma para vivê-la da melhor forma, feliz e com prioridades dentro dos meus princípios e valores, né? Como eu estava vendo um pastor dentro do deputado lá da Câmara,
que um cara fez uma pergunta para ele e ele disse assim, ó, vai quinta-feira na minha igreja que lá o pastor te responde. Né? Então, um absurdo isso, né, cara? A gente é um ser humano e pronto. Então, eu posso perguntar para ti, posso ver que a melhor coisa que poderia ter acontecido, não só para os negócios, mas para a vida do teu pai, foi aquela quebradeira, aquela crise que veio com que reestruturasse a família e a vida dos negócios dele como um todo. Tu concorda com isso? Concordo totalmente. Eu acho até legal você resgatar essa história da quebradeira, porque a gente tem que conhecer dentro da gente o que é a nossa auto-armadilha. Porque todo mundo tem. Uns é a vaidade, outros é o egoísmo, cada um tem o seu. E o Negão, ele reconhece isso em alto e bom som. O dele é a vaidade. Ele entrou naquela concessionária por vaidade. Ele retomou o negócio lá em 2016 por vaidade. O negócio estava bombando. Todas as vezes que ele fez um grande erro na vida dele foi a vaidade. O meu não é a vaidade. O meu, eu tenho alguns que na minha lista que eu sei que é aquilo que me trai na hora H. Então, é muito importante você conhecer os seus comportamentos que te traem, porque você não se livra 100% deles, mas você aprende a controlar. Muito bom. Ok, Alessandro? Obrigado. Vou te pedir para fechar, então, o seu microfone e vou passar a palavra para a Michele. Boa noite. Está me Boa escutando? noite. Estou sim. Pronto. Vamos lá. Enquanto você falava, a gente está falando um cenário futuro de muita expectativa e muito receio, certo? Então, quando você falou a respeito de parcerias assertivas que foram muito importantes para reerguer o negócio e também uma reconstrução de uma credibilidade, eu acredito que muitos microempreendedores e empreendedores pequenos, seja do porte que for, vão ter que, como você disse, se reinventar. Já. Mas aí a gente cai naquela análise, como fazer isso? Uhum. Como é que vocês fizeram isso? Esse retorno, você falou a questão do dinheiro, poxa, a gente não tinha dinheiro para isso, não tinha dinheiro para aquilo, a gente teve que se recapitalizar 1, 2, 3 vezes. E para o pequenininho que está lá na dificuldade do microcrédito, muitas vezes, ele tem esse impacto maior. Poxa, como é que eu vou fazer isso? Né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre essa experiência, dessa credibilidade que vocês tiveram que retomar, dessas parcerias assertivas, de como você se posicionar no mercado quando a gente está num cenário de incerteza. Você não sabe como é que vai ficar daqui para frente, se você vai ter condições de repor aquele estoque. Como é que vai ser essa questão? Se você puder falar mais sobre isso, eu te agradeço. Legal. A gente tem duas questões, né? Crédito e credibilidade são coisas bem diferentes. Então, quando a gente quebrou, a gente ficou sem crédito. A credibilidade a gente conseguiu manter a hora que a gente passou a mão no telefone e falou com todo mundo. A gente nunca deixava de atender um credor e falou assim, cara, deu ruim, é culpa minha, eu vou corrigir em 5 anos. Eu só preciso que você me ajude me dando tempo. Você não precisa me dar desconto, você não precisa fazer nada. Eu vou resolver, eu estou olhando no seu olho, falando, vou resolver esse troço. Então, esse é o momento onde o cara, tipo, fala, puta, perdi o dinheiro, já era. O cara não acredita em você de cara, mas no dia seguinte, no próximo, ele vê você começando a se reestruturar e ele te liga, como é que tá aí? E aí, daqui a pouco, aquele cara que ainda não começou a receber, ele volta a te fornecer, porque ele vê que você está prosperando de novo. E aí, daqui a pouco ele quer começar a te ajudar. Daqui a pouco ele te ajuda. Daqui a pouco ele já recebeu e você já é um dos novos maiores clientes dele. Então, crédito e credibilidade são coisas bem diferentes. Você pode sim perder o crédito porque você errou numa estratégia, mas sua credibilidade você não pode perder porque é a sua palavra e isso não substitui. Você perdeu sua palavra ali com a pessoa, danou-se. Na parte
dessa nova fase que as pessoas vão enfrentar agora, que aí sim, a gente está falando de crédito, né? As pessoas vão estar descapitalizadas, sem estoque, etc. É um grande momento para falar um pouco dessa questão de reinvenção, porque, de novo, a JR saiu agora de uma crise importante, não tinha estoque, não tinha dinheiro para comprar o negócio, não tinha nada a ver com o coronavírus, mas a gente estava lá sem capacidade de fazer aquilo. E a gente começou a olhar para dentro de casa e ver o que dava para fazer com o que tinha. Seja uma capacidade de produção, seja o seu conhecimento, que pode ser vendido de alguma forma para outros pequenos negócios. E aí volta a questão de credibilidade que você falou. Eu gostei muito de você ter usado essa palavra, porque o Arthur não tinha credibilidade nenhuma lá em 2008, assim como o Geraldo não tinha, fora desse mercado. As pessoas conheciam o Geraldo ali comprando caminhão, vendendo caminhão para ele, etc., e estava tudo bem. Mas fora do mercado, ninguém conhecia o Geraldo. Como é que a gente vai construir isso? E aí foi muito um esforço meu de começar a entender como que pensam cada um dos tipos de pessoas que eu precisava me relacionar. Então, eu preciso me relacionar com o banco. O que o banco espera de um novo cliente que está meio ferido ali? Pô, ele espera ouvir um plano. Esse cara quer entender o plano para entender se o dinheiro que ele está colocando vai voltar para você e você vai conseguir honrar o negócio. Então, eu preciso apresentar para ele algo que ele olha e fala assim, puta, faz sentido, acho que ele vai conseguir ganhar dinheiro com isso, eu vou emprestar para ele. Não é tão simples, não é do dia para a noite, e aí eu comecei a construir isso. Então, por exemplo, hoje eu só trabalho de camiseta polo, porque eu já cheguei num nível de credibilidade que eu não preciso mais vestir terno para ir para um desmanche. Tinha uma época que eu vestia terno para ir para o desmanche, porque fazia muita diferença. Então, isso faz muito parte da questão da construção dessa credibilidade. Então, você tem que ser a imagem que você entende que aquele público espera de você naquele momento. Quando eu ia falar com montadora, eu comecei a ler só valor econômico, porque assim, eu queria entender como que o mercado corporativo falava. Um desmanche fala igual a montadora? Não. Eu precisava falar como esses caras gostariam de ouvir de qualquer outro fornecedor. E eu comecei a mudar o meu tipo de discurso. E aí eu treinei, e eu fiquei eu tenho que destreinar agora, porque eu fiquei coxinha demais para falar. Então, é muito legal, porque eu fui construindo esse Arthur. Eu era tímido, extremamente tímido. E, hoje faz uma palestra para 1000 pessoas, eu vou tranquilo, eu não conseguia falar para 2 pessoas. Então, foi terapia. Eu fui para terapia para tratar exatamente da questão da timidez. Tratei bonitinho lá, e aí eu vi que isso foi game changer. Como é que deu certo com o ArcelorMittal? Eu fui cara de pau. Eu vi uma moça fazendo um discurso, colei nela no final, falei assim, tá aqui meu cartão, eu quero fazer um negócio de sucata com você. Como é que você fica cara de pau? Treinando. Treinando. E aí, para ser igual esse doido aí do Gilberto. E aí você vai treinando e daqui a pouco você fica tão bom em ser cara de pau que todo mundo que você encosta, você fala assim, pô, esse cara é diferente. Esse cara tem um negócio aí que acho que ele consegue me ajudar. Então, a construção da credibilidade, a do meu pai foi inconsciente. Ele tem aquilo nato nele. A minha foi consciente. Eu não era nato. Eu não passava segurança nem para mim. Eu não tinha autoestima. Então, eu fui construindo isso. A terapia me ajudou pra caramba. E aí eu me tornei uma pessoa que as pessoas, conscientemente, trabalhei isso para que eu fosse uma pessoa que as pessoas gostariam de ter por perto na hora de pensar um negócio. Então, hoje, não tem um amigo meu que vai dar um passo na empresa que não me liga antes. E, cara, eu não sou mais gênio que eles. Esses caras estudaram muito mais do que eu. Tem gente que estuda em Harvard e me liga no final. Mas por quê? Porque eu construí essa relação com eles e as pessoas confiam que se eles trocarem uma ideia comigo, elas vão mais seguras para aquele negócio. Não é do dia para a noite. Credibilidade se constrói em 10 anos, não é em 10 dias. E se perde em um dia. Muito obrigada, Arthur. Imagina. Oi, Adriana, posso falar? Sim, peraí, tem mais... Pode fechar o microfone, Michele? Sim, pode, Nair, por favor. Oi, Arthur, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Já sei que você está ótimo, já estou vendo. Boa noite para todos.
Arthur, uma coisa que eu gostei, assim, parabéns, tá? Uma coisa que eu Dá gostei uma afastadinha demais. do microfone, que eu acho que você está um pouquinho perto demais. Para começar, eu estou com um áudio muito ruim mesmo, tá, gente? Podem dar um feedback aí, tá bom? Melhorou? Melhorou. Melhorou. Então, uma coisa que eu gostei muito no que você falou, aliás, eu gostei de tudo, mas quando você falou na questão dos políticos, né, que você foi pedir ajuda e eles, entre aspas, pediam propina para te ajudar. E você mostrou ali crenças, valores, você mostrou uma ética que é incrível, né? Porque você, de forma alguma, você disse que não tirou um centavo para dar para ninguém. E eu percebo que você trouxe essa ética, esses valores para hoje. Né? Você ainda usa esses mesmos valores que você usa hoje. Quando você diz que você não se despede do seu pai, vocês podem brigar o dia inteiro, mas você não se despede do seu pai sem dar um beijo e um abraço. Isso é muito bonito. Acho isso lindo, valorizo muito. Questão de família é uma coisa que mexe muito comigo. Né? Como diz até um versículo que não se ponha a ira do sol sobre a sua ira. Então, durante o dia você teve algum problema antes de ir embora ou antes de dormir, você vai lá, vai com poucos. Isso é muito bacana, gostei muito. Parabéns. Obrigado. E assim, na verdade, eu não vou nem te fazer nenhuma pergunta, não, tá? É só mesmo para dizer que não conhecia você pessoalmente também, nem o senhor Geraldo. Apesar daquele sonhão dele lá, né? Pessoa maravilhosa. Foto já me apaixonei. E só para dar os parabéns mesmo, tá? E Obrigado. ética de valor. São palavras maravilhosas que eu amo. E você faz de tudo porque eu percebi que você conhece muito isso. Obrigado. Obrigada. Obrigado a você. Gente, só um minutinho, Michele. Tem uma pergunta aqui do Arnaldo Anselmo. Arnaldo, você quer fazer essa pergunta direto aqui para o Arthur? Você está ouvindo? Não, então, por favor, Michele, volta a palavra para você. Menino, se deixar, a gente fala a noite inteira aqui. Vamos Não, conversando. nós vamos, olha só, a gente vai dar mais 10 minutinhos e depois o grupo vai ficar ativo por 48 horas para o Arthur poder interagir com vocês um pouquinho mais. Fechado. Tá bom? Fechado. Certo. A questão só, Arthur, agora é referente a essa construção de uma marca, de solidificar quem que você é, se colocar no mercado, tipo, eu sou daqui, sair desse buraco, vim para cá, e aí como é que tá? Essa construção, a gente fala muito hoje, e eu vejo muito no LinkedIn postagens a respeito de brand, personal brand, construção da sua própria marca, até o Tauil está para lançar agora um livro, seja sua própria marca. O Ricardo Silva Voz traz muito isso em relação à comunicação assertiva e ativa. Conheço Então, muito como é que bem os dois. Né? Sou super fã. Mas, assim, como é que é a tua colocação em relação a JR Diesel, certo? Como essa marca que vocês construíram, essa consolidação dessa visão de mercado que vocês tiveram, né? Em se posicionar no mercado novo. De certa forma é novo, né? Porque não existia, vocês criaram, foram pioneiros em muitas coisas. Esse brand, em quem é o Arthur, formação dessa marca, né? Arthur Rufino, Geraldo Rufino,